A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Os Berserkers, guerreiros lendários da mitologia nórdica, são figuras fascinantes que marcaram a história e as sagas escandinavas. Conhecidos por sua fúria incontrolável e força sobre-humana em batalha. O termo Berserker deriva do nórdico antigo, que pode ser traduzido como camisa de urso, Byr, urso, e Serker, camisa, sugerindo que esses guerreiros usavam peles de urso ou, alternativamente, camisa nua, indicando que lutavam sem armadura, segundo a interpretação do historiador islandês Snorri Sturluson, no século XIII. Essa dualidade etimológica reflete a aura mística e selvagem que os cercava, mas a visão de Snorri sobre lutarem sem armadura é hoje considerada menos provável, dado que as fontes apontam para o uso de peles de animais como símbolo de poder e conexão espiritual. As descrições dos berserkers nas sagas nórdicas, como a Ynglinga saga de Snorri Sturluson, escrita por volta de 1220, retratam-nos como guerreiros que entravam em combate em um estado de transe chamado Berserkergang. Durante esse estado, exibiam comportamentos animalescos, rosnavam como cães ou lobos, mordiam os próprios escudos, ignoravam dor e medo, e pareciam imunes a fogo e ferro. A aparência física era intimidadora, frequentemente descrita como robusta e colossal, com guerreiros vestindo peles de urso ou lobo, que simbolizavam sua conexão com esses animais totêmicos. Esculturas e artefatos, como as placas de Torslunda do século VII, encontradas em Holanda, Suécia, mostram figuras com máscaras ou peles de animais, possivelmente representando berserkers em rituais. Da mesma forma, os chifres de ouro de Galjerås, descobertos na Dinamarca e datados do início do século V, exibem figuras seminuas com chifres e armas, sugerindo uma estética berserker associada à nudez parcial e adereços cerimoniais. Contrariando o mito popular, não há evidências de que usassem capacetes com chifres em batalha, uma imagem romantizada do século XIX. O Berserkergang era o cerne da identidade dos berserkers. As sagas descrevem esse estado como começando com tremores, ranger de dentes e calafrios, seguidos por uma transformação física. O rosto inchava, mudava de cor, e o guerreiro entrava em um frenesi incontrolável, atacando tudo à sua volta, sem distinguir amigos de inimigos. Após o transe, vinha uma exaustão profunda, com fraqueza física e mental, que podia durar dias. Há hipóteses de que esse estado era induzido por meios naturais ou artificiais. Alguns estudiosos sugerem o uso de substâncias como cogumelos alucinógenos, Amanita muscaria, ou grandes quantidades de álcool, enquanto outros apontam para rituais psicológicos ou espirituais ligados ao culto de Odin, o deus nórdico da guerra e da magia. A prática de Rama, mudança de forma, também é associada com berserkers, como Bödvar Bjark, na saga de Hrolf Krak, supostamente capazes de assumir formas de urso em espírito ou projeção, enquanto seus corpos permaneciam inertes. As sagas mencionam poucos berserkers específicos, mas alguns nomes se destacam. Bödvar Bjark, da saga de Hrolf Krak, é um exemplo proeminente, descrito como um guerreiro que lutava como um urso ao lado do rei Hrolf Krak,
matando mais inimigos com suas patas do que 5 campeões humanos. Outro é Ivar o Desossado, descrito na saga de Ragnar Lodbrok como líder de berserkers na Dinamarca, conhecido por sua estatura gigantesca e força descomunal. Escavações em Repton, Inglaterra, em 873, revelaram o esqueleto de um guerreiro viking de cerca de 2,7 metros, possivelmente ligado a Ivar, reforçando a ideia de que a força física era um traço valorizado. Grupos de elite como os Ulfenar, guerreiros lobo, mencionados em sagas como Vastaila e Haraldskvaili, eram considerados uma variante dos berserkers, usando peles de lobo e servindo como tropas de choque do rei Harald, Cabelos Belos, 872 a 930. Não há distinção clara entre berserkers e Ulfenar nas fontes, sugerindo que os termos eram muitas vezes sinônimos. Os berserkers aparecem em registros históricos e literários entre os séculos IX e XIII, com menções mais detalhadas nas sagas islandesas, escritas principalmente após a cristianização da Escandinávia. A primeira referência ao termo berserker está no poema Haraldskvaili, final do século IX, que celebra as façanhas de Harald de Cabelos Belos e seus guerreiros vestidos com peles de lobo. Em 1015, os berserkers foram oficialmente banidos na Islândia, conforme registrado nas leis islandesas, devido à sua violência descontrolada e comportamento predatório, incluindo saques e assassinatos indiscriminados. A Ynglinga Saga de Snorri Sturluson, escrita por volta de 1220, descreve berserkers como guerreiros de Odin, que lutavam sem armadura, loucos como cães ou lobos, e eram usados como guardas de elite por reis como Harald. Evidências arqueológicas, como as placas de Thorslunda e os chifres de ouro, datadas dos séculos 5 a 7, sugerem que o culto a guerreiros animais remonta à Idade do Ferro, com raízes em tradições xamânicas germânicas. Os berserkers estão associados principalmente à Escandinávia, incluindo Noruega, Suécia, Dinamarca e Islândia, mas suas atividades se estenderam por regiões onde os vikings atuaram. Na Noruega, berserkers eram frequentemente ligados a reis como Harald, Cabelos Belos, participando de batalhas como a de Hrafnsjord, onde serviam como tropas de choque. Na Suécia, as placas de Thorslunda, encontradas em Åland, são evidências materiais de rituais berserkers. Fora da Escandinávia, há menções de guerreiros semelhantes em serviço romano, como os Heruli, um grupo germânico que no século VI atuava como mercenários e exibia comportamentos frenéticos semelhantes. Na Inglaterra, a grande armada viking de 873, liderada por Ivar, deixou vestígios em Repton, onde o esqueleto gigante foi encontrado. A coluna de Trajano, em Roma, 113 d.C., também mostra guerreiros germânicos sem armadura, com armas e capacetes, possivelmente relacionados a cultos berserkers. Os berserkers não eram apenas guerreiros solitários, mas frequentemente formavam irmandades de elite, conhecidas como Menabund, que serviam reis e chefes como guardas pessoais ou tropas de choque. Em batalhas navais, posicionavam-se na proa dos navios, liderando ataques. Eram temidos por sua ferocidade, mas também vistos como problemáticos, já que sua fúria incontrolável poderia levar à morte de aliados. As sagas, como a Egil's Saga, descrevem grupos de berserkers como os mais duros dos homens, com uma aura sobrenatural, comparados a trolls. Algumas famílias, segundo as sagas,
transmitiam o título de berserker de pai para filho, sugerindo um status hereditário. O culto a Odin era central, com rituais que incluíam o uso de pele de animais e, possivelmente, o consumo de sangue de urso ou lobo, como descrito na Egil Saga, para invocar a força do animal. Com a cristianização da Escandinávia, os berserkers perderam espaço. Sua violência descontrolada e associação com o paganismo os tornaram alvos de proibição, como no banimento de 1015, na Islândia. Nas sagas cristãs, como a versão posterior de Beowulf, a força de guerreiros como Beowulf é atribuída à proteção divina, não ao frenesi pagão, marcando a transição para uma nova visão de heroísmo. Os berserkers eram guerreiros de elite da cultura vikinga, conhecidos por sua fúria sobrenatural, conexão com animais totêmicos e papel como guardas reais. Suas aparências marcadas por peles de urso ou lobo e seu comportamento frenético em batalha os tornaram lendas, mas também figuras controversas, cuja história mescla fato e mito, como revelado por sagas, poemas e achados arqueológicos.